Olá! Hoje vamos corrigir as questões de língua portuguesa do caderno de questões para o cargo de professor de educação básica 1 do concurso para a Prefeitura de Suzano, organizado pela banca Nosso Rumo. O caderno de questões que eu estou usando aqui é o caderno de questões que o professor Rogério Ferreira disponibilizou em seu blog Colabora Concursos. Eu vou deixar o link do blog na descrição deste vídeo, certo? E também quero agradecer ao professor Rogério Ferreira por ter disponibilizado ao público o caderno de questões. As questões de língua portuguesa vão da questão 16 até a questão 25. A parte de língua portuguesa já inicia com um texto chamado Jovens Não Querem Ser Professores. De acordo com o caderno de questões, este texto será necessário para respondermos às questões 16, 17 e 18. Eu vou deixando aqui uns trechos do texto, porque não consigo deixar ele por completo na tela. Façam a leitura e responderemos às questões. Aqui está a primeira parte. A segunda parte. E a terceira e última parte. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que. Então, 4 estão de acordo com o texto e uma delas não. O jovem não tem atração pela carreira da docência pelo desgaste físico e mental, além do salário baixo. Sim, o texto informa isso. A carreira de professor é uma carreira desgastante e ela não é bem remunerada. Regiões como Sul e Sudeste apresentam melhor distribuição de disciplinas entre os professores quando comparadas ao Nordeste e Norte. Também, lá mais próximo do final do texto, ele cita que as regiões Sul e Sudeste têm condições um pouco mais favoráveis aos professores. C. Um dos maiores pesos que os professores carregam é o de ser salvador da educação no país e, por isso, os jovens não se interessam em lecionar. Lá no início do texto, o autor fala que os professores receberam o estereótipo de salvador da educação e que devem tentar salvar a educação sozinhos. Então, você está de acordo com o texto? D. Os professores, no geral, dão aulas nas disciplinas em que são formados, mas poucos escolhem formações como as de arte, química, sociologia e educação física. Não. Lá, mas também perto do final do texto, o autor cita que professores formados nessas áreas, eles têm a necessidade de lecionar outras matérias por conta da falta de profissionais. Sendo assim, a D aqui é a alternativa correta, está em desacordo com o texto. E um dos desafios encontrados no estudo realizado está relacionado a adequar corretamente a formação específica do professor às matérias em que ele realmente leciona. E aí também está de acordo com o texto. Vamos para a questão 17. 17. Assinale a alternativa cuja pontuação alterada não causou prejuízo gramatical ou de sentido à sentença retirada do texto. Vamos lá. Uma das conclusões do estudo é que pode faltar professor qualificado no Brasil. Já vamos parar por aqui. Quem já acompanha aqui meus vídeos há um tempo, já ouviu que o verbo não pode ser separado do conjugador. Quem está conjugando o verbo não pode ser separado do verbo que conjuga. B. Além disso, reter e alocar corretamente esses profissionais é muito importante. E, para isso,
A profissão precisa ser competitiva em relação às outras. As vírgulas aqui estão separando conjunções que trazem a ideia de adição para nós. Além disso, e. Por enquanto, B, correta. Portanto, é urgente criar espaços de discussão e planejamento da força de trabalho docente para definir acordos para atrair mais jovens para a carreira e para reter profissionais. Logo aqui no começo, portanto, é urgente. É urgente o quê? É urgente criar. Não pode separar esse urgente aqui de criar. Está incorreto. D. O lugar onde os jovens moram também pode influenciar a escolha da profissão, considerando a realidade da carreira em cada região. Também pode o quê? Influenciar. Então essa vírgula também já descarta. Documento Planejamento da Força de Trabalho Docente revela que a carreira do professor ainda é pouco atrativa para os jovens. Novamente, quem revela? Documento Planejamento da Força de Trabalho Docente. Se ele é o conjugador, não pode ser separado do verbo. Dessa forma, nosso gabarito na 17 é a letra B. Assinale a alternativa que apresenta um antônimo da palavra estereótipo. Antônimo, que traz sentido oposto. Quando a gente utiliza o termo estereótipo, a gente não quer trazer a ideia de generalização. Generalizar é o estereótipo de pessoa assim. Então, levando a esse sentido, rótulo também traz a ideia de generalizar, clichê, padrão, original. Original não é algo generalizado, original é algo único, né? Diferente de modelo, que também modelo assim é algo generalizado. Modelo traz a ideia o quê? De que você fará vários outros do mesmo tipo. Gabarito da 18, letra D. 19. Na sentença tem o coração amargo, negro e frio. Ocorre a seguinte figura de linguagem. Ele quer saber qual a figura de linguagem utilizada aqui na sentença. Vamos analisar aqui as alternativas. Eufemismo. Eufemismo é a figura de linguagem de quando você quer passar uma notícia ruim ou uma informação ruim, mas quer suavizar. Exemplo, anunciar a morte de alguém. Ah, fulano foi morar com Deus. Ciclano virou estrelinha. Beltrano está num soninho eterno. Hipérbole, aquele exagero. Eu já dei esse exemplo, vou repetir porque é um exemplo que todo mundo gosta de usar. Da música do Cazuza, Te Darei 1000 rosas roubadas. Gente, imagina um buquê de 1000 rosas. Ele ficaria imenso. Catacrese. Catacrese é quando nós emprestamos um termo a algo que ele não tem um nome próprio para ele. Não tem um nome exclusivo para ele, tipo o pé da mesa, a asa da xícara, o braço do sofá. Sinestesia é quando colocamos numa frase palavras relacionadas aos sentidos humanos, olfato, visão, paladar, tato, audição. Vamos, então, voltando à oração, teu coração amargo, negro e frio. Amargo, a gente sente o amargor pelo paladar. Negro, pela visão. Frio, pela pele, pelo tato. Dessa forma aqui, então, foi usada a sinestesia. E ironia é quando a gente fala alguma coisa, mas na verdade a gente está transmitindo um outro sentido. Um exemplo de ironia. Vamos pegar frases de mãe? Quando o filho faz alguma bagunça na casa e a mãe pega, a mãe chega, isso, que bonito! Ela está de fato dizendo que a peripécia da criança, a traquinagem da criança é algo bonito? Não.
De fato, não. Ela disse esse que bonito, demonstrando o quê? Que o filho fez algo que não devia. Dessa forma, temos a ironia. E não é o caso da nossa sentença. 20. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da crase, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Mais um caderno de questões que tem pergunta a respeito da crase. Eu tenho um vídeo no canal, vou deixar aqui no card, explicando sobre os empregos da crase. Vamos lá. Ofendeu a mim quando desmereceu minha amiga. Mim, pronome oblíquo. Então, esse a está com crase indevida. Arrumou a casa às pressas, pois seus pais já estavam chegando. Às pressas, ao modo de pressa, ao jeito rápido. Se traz para nós a ideia de ao jeito, ao modo, então é uma locução que vai crase, pressas, feminino. O a acompanha a pluralidade de pressas, então está tudo perfeito aqui na B. C, somos todos gratos a ela, nossa professora tão querida, ela, pronome reto. Não vai crase. Gostaria de uma pizza meio a meio. Meio a meio segue a regra do dia a dia. Não vai crase. Eu tô tendo aqui meio é palavra masculina. A todos os presentes, desejamos uma boa estadia. Pronome indefinido. Então, esse a não vai crase. Assinale a alternativa correta acerca da colocação pronominal, conforme a norma padrão da língua portuguesa. A questão 21 vai perguntar ao candidato conhecimento sobre pronomes oblíquos. Já vamos para a alternativa E, que isso aqui já está batido, né? Pronome oblíquo não inicia a frase, certo? Vamos para uma outra já costumeira. A C, não faça-me perder as estribeiras. Não é uma palavra negativa. Palavras negativas geram próclise, não deixam ficar ênclise. Então, aqui a C já elimina também. Vamos para B. Naquele país, fala-se francês. Aqui tem um certo probleminha. O que acontece? Naquele país, naquele é a contração da preposição em, mas aquele pronome demonstrativo, por conta disso, ele gera próclise e não deixa formar ênclise. Elimina B. A. Em tratando-se de amor, eu entendo. Onde está o erro na A? Temos aqui a preposição em e um verbo no gerúndio. Se temos aqui esta situação, não dá para colocarmos a ênclise. Faz o quê? Próclise. A também eliminamos. Fizeram-me chegar cedo, mas não estão aqui ainda. Bem, já sabemos que não podemos iniciar a frase com pronome oblíquo, certo? Tem alguma palavra negativa para gerar próclise? Não. Preposição em? Não. Gerúndio com preposição? Não. Pronome demonstrativo? Também não. Desta forma, a conjunção perto de pronome oblíquo? Também não. A conjunção está lá na frente. Então, dessa forma, a alternativa D é o gabarito. 22 pede para nós conhecimentos de ortografia. Hífen, vamos lá. Ele quer saber qual alternativa está com a colocação do hífen correta. Antissocial. Antissocial, a gente não coloca hífen, a gente coloca 2 S's. Contraproposta. Contraproposta
é escrito tudo junto, não vai hífen. Contra-ataque. Qual é a regra? Contra. Ele pede hífen quando a segunda palavra inicia com H ou inicia com a mesma letra que termina contra. No caso, a letra A. Contra-ataque. Ela se encaixa, então, na regra de inicia com a palavra que termina. Não é verdade? Então, aqui, 22, gabarito é letra C. Pré-determinado é tudo junto, não leva hífen. E dia a dia é separado, mas sem hífen. Certo? 23. Assinale a alternativa que apresenta a acentuação correta das palavras, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Na 22 pediu ortografia, na 23 a acentuação. Aqui, vamos lá. O que estiver com acento, nós vamos verificar se esse acento ainda existe e, caso ainda exista, se está na sílaba tônica. Alternativa A, bilis. A gente fala bilis, não bilis. Elimina A. Heróico perdeu a acentuação. Lembra? Córtex. A gente fala córtex ou cortex? Córtex, então aqui, errado. Barbárie. A gente fala barbárie. E o acento agudo está no segundo ba. Temos o primeiro ba, que está com R, barbárie. Letra D aqui é o nosso gabarito. Opa! Constituinte. A gente fala constituinte, não constituinte, não é? Então elimina a E também. Leia a tirinha abaixo dos Peanuts para responder as questões 24 e 25. Resolvi dar início a um programa sério de disciplina. Vou comer direito, dormir direito e fazer exercícios direito. E depois? Você tem razão, deixa para lá. 24. Considerando o contexto da tirinha, são palavras pertencentes à mesma classe de palavras de exercícios. Em destaque, no segundo quadrinho, exceto... Aqui é uma questão que a gente nem precisava ler o quadrinho. Ele quer a alternativa que a palavra não pertença à mesma classe gramatical de exercícios. Exercícios, qual é a classe gramatical dele? Substantivo masculino, que está flexionado no plural. Então, a classe gramatical dele é substantivo. Vamos lá. Como reconhecer um substantivo? Tente empregar um artigo definido antes dele. Se combinar, é um substantivo. Se não combinar, não é um substantivo. Certo? É uma dica que eu dou a vocês. Razão. A razão é um substantivo. Programa. O programa. Ok? Disciplina. A disciplina. Ok? Início. O início. Certo? Depois. O depois. Ficou esquisito. Razão, programa, disciplina e início são substantivos. Depois é advérbio. Então, a única que não é substantivo é a alternativa E. 25. Resolver dar início a um programa sério de exercícios. O verbo resolver está conjugado no resolvi. Certo. Resolvido o verbo resolver. Eu resolvi. O que eu transmito para o meu interlocutor? Que eu, de fato, tomei uma decisão ou solucionei algo. Eu não estou falando resolveria, resolvesse, que são o quê? Pretéritos que não trazem certeza. Se eu estou falando resolvi, transmitindo essa certeza, qual é o tempo verbal que transmite certeza ao interlocutor? De passado
pretérito perfeito do indicativo, que está aqui na nossa alternativa B. Certo? Se você fez essa prova, espero que você tenha ido bem. Espero que você tenha passado no concurso. Se você está se preparando para próximos concursos da Banca Nosso Rumo, boa sorte e bons estudos. Novamente, agradecimentos ao professor Rogério Ferreira por ter disponibilizado o caderno de questões em seu blog. Colabora com o curso. Agradeço a todos pela atenção, bons estudos e até a próxima. Tchau!